Bom, gente, agora a gente vai falar de subespaços vetoriais. Então, só para a gente relembrar, né, espaço vetorial é aquele espaço que normalmente ele é bem grande, né, bem geral, R2, R3, espaço dos polinômios, das matrizes, né, são espaços que a gente considera grandes. Dentro deles, a gente tem os subespaços, que são o quê? Subconjuntos, né, do espaço vetorial, que satisfazem também as mesmas propriedades do espaço vetorial com aquelas mesmas operações. Beleza, gente? Então, né, para você trabalhar com subespaços vetoriais, fica mais simples, né? Então, provar que ele é um subespaço vetorial é provar, na verdade, três coisas, né? Que a gente já tinha visto no vídeo teórico. Então, a gente precisa provar o quê? Que esse subespaço, esse subconjunto aí, ele é não vazio, né? Porque se ele for vazio, de novo, não vai importar, né? Não vai ser tão importante para a gente trabalhar com o espaço que ele é vazio, né? Então, para provar que ele não é vazio, o que a gente faz? A gente prova que o elemento nulo está lá dentro. É claro que o elemento nulo ele tem muita importância, né? Porque no meio das propriedades a gente tem que provar a existência dele também, né? Então, provando que o elemento nulo ele está lá dentro, então isso já facilita bastante a nossa vida. Tá bom, gente? Aí, então, né, quando a gente prova que o elemento nulo está dentro do conjunto, provamos que ele é não vazio, e aí a gente tem que provar o quê? Que a soma de dois elementos nesse subconjunto continua lá dentro, ou que a gente diz que ele é fechado para a soma, né? Ou seja, por isso que a gente prova que U mais V pertence a esse subconjunto W, certo? E a multiplicação por escalar também tem que ser dessa maneira. Então, eu multiplico por um escalar um elemento do meu subconjunto e tenho que provar que esse produto está lá dentro também, tá bom? Quando eu provo esses três itens, então eu consigo provar que ele é um subespaço do meu espaço V. Então, agora a gente vai pegar e olhar para esse subconjunto do R5, por exemplo. Esse subconjunto ele é formado, né, dos elementos que tem essa cara. O primeiro termo sempre é nulo, tá? Sempre é zero. E os outros termos podem variar. Por isso que a gente tem x2, x3, x4 e x5, que podem ser números reais. Agora eu quero provar que esse subconjunto aqui, W, desses elementos aqui, ele é um subespaço de V também, certo? E aí, então, provar que ele é um subespaço é provar aqueles três itens. Então, primeiro, sempre quando a gente vai resolver alguma coisa assim, demonstrando, coloca aqui no início quais são os elementos que você vai precisar trabalhar, né? Tudo que você precisa trabalhar, você coloca aqui em cima e depois vai desenvolvendo seu raciocínio, tá bom, gente? Então, nesse caso, eu vou precisar de dois elementos do meu subconjunto W, né? Nesse caso, aqui eu indiquei que é V, né? Mas eles são pertencentes a W, tá? Então, olha só. Então, eu peguei um elemento U, que tem essa cara, porque ele pertence ao W, né? Então, 0, x2, x3, x4, x5. E o meu elemento V, ele é 0, y2, y3, y4, y5. E uma constante real, tá bom? Bom, preciso provar que o vetor nulo também está em W. Como que eu provo que o vetor nulo também está em W? Eu preciso provar que eu consigo obter o vetor nulo através dessa configuração, porque aí eu sei que ele pertence a W, certo, gente? Então, eu preciso reescrever o vetor nulo dessa maneira. Mas eu consigo, não é? Porque, olha só, se eu pegar, por exemplo, x2 igual a 0, x3 igual a 0, x4 igual a 0, x5 igual a 0, o que eu vou ter? 0, 0, 0, 0, 0, que é o nosso vetor nulo do R5, certo? Então, considerando, né, esses termos aqui, x2, x3, x4 e x5 sendo 0, eu tenho que o 0, 0, 0, 0 pertence
ao meu subconjunto W, então ele é não vazio, beleza? Segundo, né, tópico que a gente precisa mostrar é que se eu pegar dois elementos aqui do meu subconjunto W e somar eles, eles vão continuar em W. Bom, então peguei aqui o U e o V, estou somando. Só que eles são elementos, né, do R5, ou seja, quando eu somo dois elementos do R5, o que eu faço? Eu somo termo a termo. Então, eu tenho 0 mais 0 dá 0. x2 mais y2 na segunda coordenada. x3 mais y3 na terceira coordenada. x4 mais y4 na quarta coordenada. E x5 mais y5 na quinta coordenada. Bom, até aí tá tudo bem. Porém, olha só, o que a gente pode olhar? Esse cara é a soma de dois números reais, então eu vou chamar ele de W2. Esse cara vai ser o quê? A soma de dois números reais, W3. x4 mais y4, vou chamar de y4, que vai ser um número real também. E x5 mais y5 vai ser um W5, certo? Só reescrevi eles, agrupei aqui e se tornaram, né, números reais aqui. Então, eu tenho um elemento desse tipo, 0, W2, W3, W4, W5, que é a mesma cara de quem pertence ao subconjunto W. Ou seja, eu sei que a soma desses dois elementos U mais V pertence a W também, certo? E aí, então, vocês têm que pensar o seguinte, né? Para um elemento pertencer a um subconjunto, ele tem que conseguir ser reescrito desta maneira, tá bom, gente? Então, essa é a ideia, tá? Então, olha só. Quando eu multiplico por um escalar, né, um vetor, né, um elemento U, então eu tenho A vezes 0, x2, x3, x4, x5. E aí, quando eu multiplico, né, um escalar por, né, uma quíntupla nesse caso, o que eu faço? Faço a distributiva, né? Eu multiplico coordenada por coordenada. E aí, então, eu tenho o quê? A vezes 0 dá 0, AX2, AX3, AX4, AX5. Então, eu tenho o produto de dois números reais aqui, né? Que eu vou chamar de Z2. Aqui, AX3 eu vou chamar de Z3. AX4 eu vou chamar de Z4. E AX5 eu vou chamar de Z5. E aí, quando eu reescrevo ele dessa maneira, ele fica na cara, né, na configuração do meu subconjunto W. Ou seja, eu sei que A vezes U também pertence a W. Então, como eu provei esses três tópicos aqui, eu sei que W é um subespaço vetorial do R5. Tá vendo que já diminuiu as propriedades? A gente não precisa provar as 8, né? Então, por isso que provar que é um subespaço acaba sendo um pouco mais fácil do que provar que é um espaço vetorial. Beleza, gente? Gente, nesse exemplo, então a gente precisa verificar se esse conjunto aqui do R2, subconjunto, aliás, né? Ele é um subconjunto formado desses elementos aqui, que eles são escritos na forma x, x². Ele é um subespaço vetorial de R2, certo, gente? Então, a gente precisa provar aquelas três propriedadezinhas, né? A primeira propriedade é que o vetor nulo esteja nesse subconjunto, né? O vetor nulo, nesse caso, seria o vetor nulo do R2, né? O vetor nulo do R2, ele é dado dessa maneira, 0, 0, né? Para as nossas coordenadas. Bom, será que eu consigo escrever o 0, 0, né, através dessa forma aqui, né? Consigo, porque se eu tomar x igual a 0, o que vai acontecer? Eu tenho 0 na primeira entrada e 0 ao quadrado, que dá 0. E aí eu consegui que o meu vetor nulo, 0, 0, pertença ao meu subconjunto W. Beleza, gente? O segundo, né, tópico que a gente precisa mostrar é em relação à soma, né?
Então, olha só, normalmente, para você provar que é verdadeiro, você pega dois vetores arbitrários, né, com letras aí, e soma e vê que ele está lá dentro desse próprio subconjunto. Mas aqui, o que, que vai acontecer? Para provar que ele não acontece, né, que essa propriedade não está valendo, basta a gente encontrar um contra-exemplo, né? Então, nesse caso, olha só, eu vou pegar esses dois elementos aqui. O elemento 1, 1, ele pertence a W. Por quê? Se eu pego x igual a 1, né, então eu tenho 1 na primeira entrada, e 1 ao quadrado dá 1. Então, eu tenho 1, 1, que pertence a W. Se eu pegar né, esse elemento 2, 4, ou seja, x igual a 2, e aqui essa segunda entrada vai dar 2 ao quadrado, que dá 4, pertence ao subconjunto W. Mas, a hora que eu somo, então, esses dois elementos, 1, 1 mais 2, 4, o que, que eu vou obter? A soma de cada entrada. Então, eu tenho 1 mais 2, 3, e 1 mais 4, 5. Só que o elemento 3, 5, gente, ele não pertence a esse subconjunto W. Por quê? Porque eu não consigo reescrever 3, 5 dessa maneira. Porque eu tenho aqui, se x é 3, e aqui na segunda entrada eu tenho 3 ao quadrado, que seria 9, e não 5. Então, isso quer dizer que ele não pertence ao subconjunto W. Ou seja, né, se ele não conseguiu cumprir a propriedade da soma dos vetores, quer dizer que ele não é um subespaço vetorial. Então, a dica é, quero provar, né, quero verificar que ele é um subespaço vetorial. Então, você vai primeiro olhar para a cara do seu subconjunto e verificar se alguma das propriedades, né, tem algum contra-exemplo, né, alguma coisa que fure as propriedades. Se você vê que não furou nenhuma propriedade, né, não tem nenhum elemento aí que fure essa propriedade, você vai lá e prova em termos gerais. Beleza, gente? Neste exemplo, gente, a gente precisa provar que esse, né, conjunto W aqui, que é um subconjunto do R4, ele é um subespaço vetorial. Mas verifique que ele não é tão simples assim, ele tem suas, né, suas características, né? Então, aqui está dizendo que x mais y é igual a zero e z menos t é igual a zero. Então, eu tenho que provar que ele é um subespaço. Então, eu preciso provar aquelas três propriedadezinhas de subespaço. Provar que o nulo está lá dentro, que a soma de dois elementos está lá dentro e que o produto por escalar também está lá dentro. Antes da gente começar a verificar essas propriedades, vamos só reescrever esse conjunto para poder facilitar os nossos cálculos. Dessa informação aqui que x mais y é igual a zero, o que eu posso tirar? Que x é igual a menos y, beleza? Dessa informação que z menos t é igual a zero, né, só reescrevi ele, eu sei que z é igual a t, beleza? Tudo bem, vai ajudar por quê? Né? Quando eu reescrevo o meu conjunto dessa maneira, o que eu posso fazer? Eu posso substituir no lugar de x, colocar menos y, e no lugar de t, eu coloco z, certo? E aí eu vou obter um elemento desse conjunto nessa cara aqui, né? Menos y, y, z e z, certo? E aí agora eu estou trabalhando só com duas variáveis, e não quatro variáveis. Então, eu tenho que y e z pertencem aos números reais. Beleza, gente? Mas a gente nem começou o nosso problema. Porque o nosso problema, na verdade, é provar que ele é um subespaço vetorial. Então, vamos lá. Para provar que ele é um subespaço vetorial, a gente precisa pegar dois elementos, né, desse subconjunto W, que eles vão ter essa cara aqui, né? Menos y1, y1, z1, z1. O meu elemento V vai ser menos y2, y2, z2, z2. E uma constante k, que é real, certo? E aí, primeiro eu vou mostrar que ele possui, né, esse subconjunto aí, ele possui o vetor nulo. Como que eu vou fazer para mostrar que o vetor nulo está lá dentro? Ou seja, eu tenho que reescrever o vetor nulo
na forma que eu deixei lá o meu subconjunto W. Então, se eu considerar, por exemplo, y igual a 0 e z igual a 0, o que vai acontecer? A hora que eu substituo aqui num vetor, por exemplo, se eu tenho um vetor de W que ele é menos y, z, z, na forma geral, se eu coloco y igual a 0, né, e z igual a 0, o que eu vou obter? Eu vou obter 0, 0, 0, 0. Então, eu sei que esse elemento 0, 0, 0, 0 pertence ao subconjunto W, certo, gente? Então, primeiro item, check, já foi provado. Segundo item, né, segunda propriedade, é sobre a soma de dois elementos dentro desse subconjunto. Então, se eu tenho que U é menos y1, y1, z1, z1, e o meu V ele é menos y2, y2, z2, z2, quando eu somo eles, eu somo coordenada por coordenada. Então, eu tenho menos y1 com menos y2 e assim por diante. Aqui, o que eu fiz nessa passagem? Eu só coloquei o menos em evidência, certo? Então, eu obtive este elemento aqui. Só que, olha só, se você considera isso daqui como um y, esse é um y, né? Esse é um z e esse é um z, o que você vai ter, né? Então, você vai ter um elemento, né, com 4 coordenadas que está bem com a cara de quem pertence ao meu subconjunto W, certo? Então, eu sei que a soma, U mais V, também pertence a W, certo? E aqui, para finalizar, quando eu multiplico por um escalar, né, um elemento U, então eu tenho K vezes menos Y1, Y1, Z1, Z1. E aí, o que eu faço com esse escalar? Eu multiplico coordenada a coordenada. Só que, quando eu multipliquei coordenada a coordenada, então eu tenho um cara que vai ser menos um Y aqui. Aqui vai ter um Y, um Z e um Z. Então, ele está na forma, né, na característica de quem pertence ao subconjunto W. Então, eu sei que K vezes U está em W. Então, eu provei essas três propriedades. Isso quer dizer que ele é um subespaço do R4. Bom, gente, agora a gente tem um teorema aí, quando a gente trabalha com a interseção de subespaços, né? Só para a gente relembrar um pouquinho essa história de interseção de subespaços, isso quer dizer o quê? Né? Vamos relembrar o que era a interseção. Então, se eu tinha lá, na teoria de conjuntos, né, dois conjuntos, aqui eu vou chamar de W1 e W2, né? A hora que eu fazia a interseção, na verdade, eu estava analisando apenas a parte que pertencia a W1 e a W2 ao mesmo tempo. Então, seria, né, esse espaço aqui graficamente, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que se eu tenho um elemento aqui na interseção, aqui eu vou indicar, se eu tenho um elemento aqui na interseção, né? Então, eu sei que x pertence a W1 e x pertence a W2, certo? Então, essa é a condição para que um elemento pertença a essa interseção, tá bom, gente? Só para a gente relembrar como que funciona a interseção. Quando a gente trabalha com a interseção de subespaços, o que a gente está falando? O que tem de diferente aqui? W1 e W2 vão ser subespaços. Só isso. Então, as propriedades vão continuar valendo, tanto para W1, tanto para W2. E aí, é esperado que também valha as propriedades de subespaço para este campo aqui da interseção, que é o que a gente vai provar agora, certo?
Então, olha só, se eu tenho W1 e W2 subespaços de um espaço V, então a interseção também é um subespaço vetorial de V. Bom, primeiro de tudo, né, como toda demonstração, a gente precisa indicar tudo que a gente vai utilizar, né? Então, a gente vai pegar dentro de um espaço vetorial V, dois subespaços, que são W1 e W2, certo? E aí, a gente, além de colocar tudo que a gente precisa colocar também o que a gente quer mostrar no final das contas. Então, vamos provar que o conjunto W1 inter W2 é um subespaço vetorial. Bom, de fato. Além disso tudo aqui, né, do ambiente em que a gente está trabalhando, a gente tem que colocar os nossos elementos que vão ser utilizados, né? Então, olha só, eu quero provar que, em específico, esse conjunto aqui, ele é um subespaço vetorial. Então, eu vou pegar elementos daqui, né? Então, eu tenho o meu W1, eu vou chamar de V, para não, né, a gente não ficar perdido na notação. Então, eu tenho V1 e V2 que pertencem a essa interseção, certo, gente? E um escalar K que pertence, né, a um real ou complexo. Nesse caso, eu vou considerar real, tá? Então, com esses elementos aqui que a gente está trabalhando dentro desse conjunto W1, W2, a gente vai provar aquelas três propriedades, certo, gente? Então, a primeira propriedade era para verificar se o vetor nulo está dentro deste conjunto. Como que a gente vai verificar se o vetor nulo está ou não? Bom, primeiro de tudo, estamos trabalhando com subespaços. Então, W1 já é um subespaço, ou seja, já está garantido que o vetor nulo está em W1, né? E W2 também é um subespaço, então o vetor nulo também está lá. Se ele está em W1 e está em W2, quer dizer que ele está na interseção. Então, é isso que nós precisamos explicar, essa ideia aí. Então, olha só. Como que a gente reescreve? Então, como W1 e W2 são subespaços vetoriais, então, isso quer dizer o quê? Que o meu vetor nulo está em W1 e eu sei que o meu vetor nulo está em W2. Isso implica, né? Implica que se ele está em W1 e ele está em W2, isso implica que o vetor nulo está onde? Na interseção entre W1 e W2, certo? Então, se o vetor nulo está nesse conjunto que é a interseção, então eu sei que já provei essa primeira propriedade, certo? Então, tá tudo certo, eu sei que o vetor nulo está na interseção, né? Então, ele é um conjunto não vazio. Bom, agora eu tenho que provar a soma, né? Então, eu vou pegar esses dois vetores aqui, V1 e V2, que estão na interseção, e vou provar que a soma também está dentro dessa interseção. Então, sejam V1 e V2 pertencentes ao quê? A W1 inter W2. Bom, se V1 pertence a W1 inter W2, então quer dizer que, então, o meu V1 pertence a W1, porque ele está na interseção, e o meu V1 pertence a W2, certo? E aí, analogamente, a gente pode pensar para o nosso V2, né? Ou seja, eu sei que o V2 pertence a W1 e o meu V2 pertence a W2, certo? Beleza. Então, eu sei que o meu V1 e o meu V2, eles pertencem a W1, certo? Dessa informação aqui.
E eu sei que o meu V1 e meu V2 pertencem a W2 também, né? Se a gente olhar como dois subespaços, né, distintos, W1 e W2, certo? Assim, o que vai acontecer? Eu sei que se V1 pertence a W1, né, e V2 pertence a W1, então eu sei que como o W1, né, é um subespaço, então eu sei que V1 mais V2 pertence a W1, porque eu sei que V1 e V2 pertencem a W1, certo? E aí, o que eu sei também? Como V1 e V2 pertencem a W2 e W2 é um subespaço, então a soma também está sendo, né, mantida ali dentro. Eu sei que V1 mais V2 pertence também ao subespaço W2, certo? Poxa, mas se a minha soma pertence a W1 e a minha soma pertence a W2, isso quer dizer o quê? Que a minha soma pertence a W1 inter W2, porque está pertencendo a W1 e a W2 simultaneamente, que era o que eu queria provar, que a soma de dois elementos continua dentro do meu conjunto, certo? E bem parecido com esta ideia é a multiplicação por escalar. Então, olha só, se o meu V1 pertence a W1 inter W2 e o meu K pertence aos reais, né? Então, dessa primeira informação, que o V1 pertence a W1 e W2, eu sei que V1 pertence a W1 e eu sei que o V1 pertence a W2, certo? Bom, beleza. Agora, o que vai acontecer, né? Se o V1 pertence a W1, né, e o meu K é real, então o que eu posso fazer? Eu sei que, né, como W1 e W2 são espaços, são subespaços vetoriais, o que eu tenho? Que KV1 pertence a W1 e quando eu multiplico K vezes o V1, também vai pertencer a W2, porque eles são subespaços vetoriais. Só que, se KV1 pertence a W1 e KV1 pertence a W2, né, implica que o meu KV1 vai pertencer a W1 inter W2, certo, gente? E aí, então, provei o quê? Provei que o vetor nulo está no meu conjunto W1 inter W2. Provei que a soma também está lá no W1, W2 e, e o produto por escalar também está no W1 inter W2. Então, portanto, o que eu tenho? Que W1 inter W2 é um subespaço vetorial. Certo, gente? Então, essa seria uma demonstração bem mais abstrata, bem teórica de um subespaço, certo, gente? Bom, gente, agora que a gente já entendeu o que era, né, subespaços vetoriais, e a gente viu também que a interseção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial, a primeira questão que pode vir à sua cabeça é: será que a união também é um subespaço vetorial? Né? Então, para isso, né, a gente vai analisar aqui algum contra-exemplo, né? Na verdade, o que está acontecendo? Quando a gente fala de união, né, de dois subespaços, o que quer dizer um elemento da união? É um elemento que ou está em W1 ou está em W2, certo? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Aqui a gente vai ver ele graficamente, o que está acontecendo, né? Então, eu tenho aqui W1 e W2,
que são representados graficamente desta maneira. Então, imagina que a gente está num plano, no R2, e aí eu tenho que W1 é essa reta aqui, certo? Aqui no eixo horizontal, e o W2 seria essa reta aqui no eixo vertical, certo, gente? Bom, o que está acontecendo? Para eu olhar a união dele, quer dizer o quê? Quer dizer que a união vai ser o quê? Esse cara aqui e esse cara aqui, certo? Essa é a união, porque ou são elementos daqui ou são elementos daqui. Então, até aí, beleza. Para a gente verificar se ele é um subespaço vetorial ou não, essa união, o que a gente tem que fazer? Provar que o vetor nulo está lá dentro da união, provar que a soma de dois vetores continua na união e provar que a multiplicação por escalar também continua lá dentro da união, certo, gente? Então, vamos lá. O primeiro item é verificar, então, o vetor nulo. Bom, o vetor nulo, como W1 e W2 são subespaços vetoriais, então o vetor nulo está em W1 e está em W2, então ele também está na união. Beleza. Primeiro item, check. Agora, a gente vai ver a soma, né? Então, pegar um vetor, né, na união, quer dizer que ou ele está em W1 ou ele está em W2. Então, eu peguei um vetor U que está em W1, certo? E peguei um vetor V que está em W2. Até aí, tudo bem. Quando a gente faz a soma desses dois vetores, graficamente, o que a gente vai encontrar? Bom, né, se a gente voltar lá na geometria analítica, o que a gente vai ver? Que a soma de dois vetores no plano quer dizer o quê? Vai me fornecer esse vetor aqui na diagonal, que ele é a soma do U mais V, certo, gente? Mas aí que tá. Aonde que está esse vetor U mais V? Né? Ele não pertence à união, porque se ele pertencesse à união, ou ele estaria aqui, ou ele estaria aqui, né, onde eu colori de rosa. Então, isso quer dizer o quê? Que a soma de dois vetores da união nem sempre vai estar dentro da união. Logo, então, essa união de dois subespaços vetoriais não é um subespaço vetorial, certo? É claro que vocês podem encontrar exemplos que sim, né? Que a união vai ser um subespaço vetorial, mas, em geral, isso não acontece. Tá bom, gente? Beleza, então a interseção a gente sabe que é um subespaço, a união a gente sabe que nem sempre vai ser. Então agora a gente vai trabalhar com um outro conjunto, certo? Que é o conjunto da soma de dois subespaços. Bom, então a gente tem esse teorema aqui. Eu tenho dois subespaços, né, W1 e W2, de um espaço vetorial V, certo? Eu vou definir esse conjunto aqui como a soma de dois subespaços. Ele vai ser formado, então, de vetores de V, que eles são escritos como a soma de um vetor de W1 mais um vetor de W2, certo? Então, esse conjunto aqui, eu consigo garantir que ele é um subespaço vetorial, certo, gente? E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente vai demonstrar que a soma de dois subespaços é, sim, um subespaço vetorial. Então, relembrando, o que a gente precisava fazer? Primeiro, anotar tudo que a gente vai utilizar, então W1, W2 subespaços, né? E a gente precisa provar os três itens, né? Provar que o vetor nulo está lá, provar que a soma e que a multiplicação por escalar estão dentro deste próprio conjunto. Então, vamos, né, começar com o vetor nulo, né? Como que eu provo que o vetor nulo está dentro deste conjunto, né? Eu preciso mostrar que eu consigo reescrever o vetor nulo através dessa expressão aqui de W1 mais W2, certo? Então, como? Primeiro de tudo, a gente está utilizando a hipótese que W1 e W2 são subespaços, né? Como W1 e W2 são subespaços, então, o que a gente vai ter? Que o vetor nulo pertence a W1
e o vetor nulo pertence a W2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever o vetor nulo como sendo 0 mais 0. Esse vetor nulo pertence a W1 e esse vetor nulo pertence a W2, certo? Então, logo, isso daqui pertence a W1 mais W2. Ok, gente? É bem simples, ele é bem direto também, certo? Então, em resumo, provar que o vetor nulo está lá dentro quer dizer que eu consigo reescrever o vetor nulo como a soma de dois vetores, um em W1 e outro em W2, né? Bom, agora a gente vai precisar demonstrar, então, que a soma, né, de dois vetores de W1 mais W2 pertencem também a W1 mais W2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar dois vetores U e V dessa soma, né, desse conjunto, que é W1 mais W2. Como eles pertencem a esse conjunto, então eles podem ser escritos nessa forma aqui. O meu U vai ser W1 mais W2 e o meu V é um W3 mais W4, onde o que vai acontecer? Este W1 vai pertencer a W1, né, o conjunto W1, e o W2 pertence a W2 conjunto, né? O W3 vai pertencer a W1 e o W4 ele vai pertencer a W2, certo? Isso porque eles pertencem a este conjunto W1 mais W2. Bom, aí então, né, só anotei aqui o que está acontecendo. Então, a gente vai fazer a soma desses dois vetores, U mais V. Só que U era o quê? W1 mais W2. E o V, ele é o quê? W3 mais W4. Beleza, gente? Bom, o que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode fazer uma associação aqui com os vetores, né? Que são de W1 e os vetores que são de W2. Então, eu tenho W1 mais W3. E aqui eu tenho W2 mais W4, certo? E aí, o que a gente sabe? Que esse cara pertence a W1, né? Porque são os vetores de W1. E esse cara aqui pertence a W2, porque são vetores de W2. E eles são subespaços vetoriais, então quer dizer que a soma de vetores também está lá dentro. Certo, gente? Então, o que eu fiz? Eu consegui escrever a soma como sendo, né, a soma de U mais V como sendo, né, a soma de um vetor de W1 e um vetor de W2. Então, logo, U mais V pertence a W1 mais W2. Beleza, gente? Que era o que a gente queria provar. Agora a gente precisa provar o quê? Que a multiplicação por escalar também está nesse conjunto. Então, eu vou considerar o meu vetor U, né? Que ele é dado por W1 mais W2, né? Pertencente ao conjunto W1 mais W2. E uma constante K, que eu vou falar que ela é real, mas ela pode ser complexa também, se você quiser. Então, o que vai acontecer? Quando eu fizer essa constante vezes o vetor U, o que eu vou ter? K vezes W1 mais W2, certo, gente? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva, né? Do K com W1 e com W2. Então, eu tenho KW1 mais KW2, certo, gente? Bom, mas aí, o que eu sei? Eu sei que W1 e W2 são subespaços vetoriais. Então, a multiplicação por escalar de um vetor deles também está lá dentro. Então, eu sei que KW1 pertence a W1 e eu sei o quê? Que KW2 pertence a W2 também. Ou seja, consegui reescrever K vezes U como a soma de um vetor de W1 e um vetor de W2. Então, o que eu sei? Né? Que K vezes U pertence a esse conjunto W1 mais W2. Lembrando que para o vetor pertencer a um conjunto, ele tem que ser reescrito naquela forma que foi dado, né, para definir o conjunto que você quer. Tá bom, gente? Então, com essas três
propriedades aqui, o que a gente conclui, né? Então, W1 mais W2 é um subespaço vetorial. Então, gente, um exemplo aí, um outro exemplo de soma de subespaços vetoriais é esse daqui, ó. Se a gente considera o V como sendo o espaço das matrizes de ordem 2 por 2, que a gente já viu lá nos espaços vetoriais, e considera esses dois subespaços aqui, W1, né, que é dado desta maneira, uma matriz de ordem 2 por 2, tal que, né, os dois elementos aqui da linha de baixo, elas são nulos. E o W2, né, é uma matriz de ordem 2 por 2, tal que a primeira linha ela é nula. Se vocês quiserem provar que eles são subespaços vetoriais como um exercício para vocês treinarem, é ótimo, tá bom, gente? E aí, o que vai acontecer? Esse conjunto, né, quando a gente soma esses dois subespaços, a gente obtém o quê? A gente obtém a soma de uma matriz que tem a segunda linha nula, mais a soma de uma matriz que tem a primeira linha nula. Quando a gente soma, então o que a gente vai obter? Uma matriz de ordem 2 por 2, que ela vai estar completa, ela não vai ter nenhuma linha nula, certo? Então vai dar o quê? O nosso próprio espaço M22, porque a partir dessa configuração você consegue reescrever qualquer matriz, né, desse conjunto M22, certo? E aí, quando você pensa em uma interseção desses dois conjuntos, o que você vai encontrar? Qual que é a única matriz que vai, né, poder pertencer aos dois subespaços? O próprio vetor nulo, tá bom, gente? E aí, então, né, como a gente já viu lá na parte teórica, quando a gente tem um subespaço que é a soma, né, de dois subespaços vetoriais, tal que a interseção ela só pode ser o vetor nulo, então quer dizer que ele é uma soma direta, certo? Então até vou anotar aqui, ele é uma soma direta. Então aqui eu só estou dando um exemplo para vocês poderem visualizar. Se vocês quiserem provar, então, olha, a interseção só dá o vetor nulo. Olha, a soma de subespaços vai dar esse cara aqui. Pode provar passo a passo. Tá bom, gente? Bom, gente, agora nós vamos começar a trabalhar com combinação linear, com conjuntos linearmente dependentes e linearmente independentes e bases de espaços vetoriais. Bom, gente, qual que é a importância disso tudo, né? Às vezes a gente vai estar trabalhando com espaço vetorial que ele é grande, né? Ele tem muitos vetores aí e a gente gostaria de trabalhar com eles. Quando a gente encontra, então, um conjunto de vetores lá dentro, que a partir deles a gente consegue escrever qualquer outro vetor desse conjunto, né, fica muito mais fácil de você trabalhar, porque vai ser um número bem reduzido de vetores para poder, né, avaliar, certo? Então, esse é o intuito de você determinar uma base de um espaço vetorial, certo, gente? Mas para você definir o que é uma base de um espaço vetorial, a gente precisa dos conceitos de combinação linear, a gente precisa dos conceitos de dependência e independência linear. Certo, gente? Então, olha só. Então, vamos começar aqui, né, com a ideia de combinação linear. Então, o que é a combinação linear? É você pegar alguns vetores, né, e aí poder escrever algum outro vetor a partir desses que você escolheu, certo, gente? Essa é a combinação linear. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, né, no espaço R2, né, esses dois vetores, V1 é 1, 0 e V2 é 0, 1. Então, a gente tem a ideia de conjunto gerado como
o conjunto, né, de todos os vetores que podem ser escritos como combinação linear desses dois vetores, V1 e V2. Como que a gente escreve em combinação linear? Então, é uma constante, o vetor V1, mais outra constante, vetor V2, certo? Então, quando a gente faz esse desenvolvimento aqui, o que, que a gente vai ter, né? Alfa 1 vezes 1 na primeira coordenada. Aí aqui eu tenho alfa 2 vezes 0 na primeira coordenada. Então, eu tenho aqui na primeira coordenada sendo só alfa 1. Aí na segunda coordenada eu tenho alfa 1 vezes 0 mais alfa 2 vezes 1. Por isso que eu tenho alfa 2 na segunda coordenada. Como essas constantes elas são arbitrárias, elas são reais, então isso quer dizer o quê? Que eu consigo escrever qualquer vetor do R2 a partir desses dois vetores V1 e V2, certo, gente? Então, por exemplo, se eu quiser escrever o vetor 2, 1, né, como combinação linear desses V1 e V2, então o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso fazer essa construção de combinação linear, né? Alfa 1 e alfa 2, 0, 1. Então, na verdade, escrever isso daqui é você determinar quem é alfa 1 e quem é alfa 2, que satisfazem esse ponto aqui. Então, isso quer dizer o quê, né? Que a gente vai montar um sisteminha, certo? Então, o que eu tenho aqui? Alfa 1 vezes 1 na primeira coordenada mais alfa 2 vezes 0 tem que ser igual a 2, certo? Aqui eu tenho alfa 1 vezes 0 mais alfa 2 vezes 1 tem que ser igual a 1, certo? Então, aqui o que eu tenho? Alfa 2 vezes 0 vai anular, certo? E aqui alfa 1 vezes 0 vai anular. Então, eu tenho alfa 1 vezes 1 dá alfa 1. Então, eu sei que alfa 1 é igual a 2. E o alfa 2 vezes 1 vai dar alfa 2, que é igual a 1. Então, eu consigo reescrever esse ponto, né, esse vetor 2, 1, como sendo duas vezes o ponto 1, 0, mais uma vez, né, o vetor 0, 1. Certo, gente? Então, essa é a ideia. Consigo escrever um vetor como combinação linear de outros dois ou mais vetores quando eu consigo determinar quem são os coeficientes aqui, alfa 1, alfa 2, que satisfazem essa igualdade. Beleza, gente? Então, olha só. Aqui agora a gente está trabalhando no espaço das matrizes de ordem 2 por 2. Tá bom, gente? Então, se eu tenho o vetor V1, que ele é dado por essa matriz aqui, 1, 0, 0, 0, e o meu vetor V2, que é essa matriz, né, que também pertence a M22, né? Só que essa matriz ela é dada por 0, 1, 0, 0, certo? Quando a gente faz combinação linear de V1 com V2, a gente tem esse espaço gerado aqui. É o espaço V1, V2 gerado, né, por esses dois vetores, tal que as minhas matrizes elas ficam com essa configuração. Por quê? Né? Porque o que está acontecendo? Ele vai ser um A vezes, né, o meu vetor V1, que nesse caso é uma matriz, né? Mais B, né, que vai ser essa matriz aqui, 0, 1, 0, 0, certo? Que é, no caso, o meu V2. E aí, quando a gente faz a multiplicação do A, né, vezes essa matriz e da constante B vezes essa matriz, o que a gente vai encontrar? A, 0, 0, 0, mais 0B, 0, 0, que vai me dar, então, no final de tudo, AB00, que é, né, essa matriz aqui, que vai ser o resultado desse espaço gerado. Então, a ideia aqui é você olhar o espaço em que você está trabalhando, né, e aí você verificar qual é o espaço gerado por, né, esses vetores que você tomou aí para fazer a combinação linear. Beleza, gente?
Agora, a gente vai começar a trabalhar com a dependência e a independência linear, certo? Então, esse primeiro exemplo, ele está falando que se eu estou no R3, né, então, se eu pego dois vetores do R3, né, que ele é de V, ele é linearmente dependente, ó, reparem, linearmente dependente, se V1 e V2 pertencem à mesma reta. Ou seja, uma é múltipla da outra. É isso que a gente está querendo dizer aqui, certo? Então, esse é um resultado aqui, na verdade, pode ser provado, tá bom, gente? Mas aqui, no caso, a gente vai só analisar os exemplos, tá bom, gente? Então, olha só, quando eu estou aqui, né, com esses dois vetores, V1 e V2, certo? Tá vendo que o V1 ele é 1, 1, 1 e o V2 é 2, 2, 2. Tá bom, gente? Então, eu vou fazer a combinação linear, né, desses dois vetores e vou igualar ao vetor nulo, que é isso que a gente precisa fazer sempre que a gente quer avaliar se é linearmente dependente ou se é linearmente independente. Então, a gente faz a combinação linear A1V1 mais A2V2 iguala a zero, que no nosso caso é o vetor nulo aqui do R3, certo? E aí resolve, né, parte para resolver este sistema que vai ser formado. Então, por exemplo, aqui na primeira coordenada eu tenho que A1 vezes 1 vai dar A1, mais A2 vezes 2, então vai dar 2A2 igual a zero, certo? Segunda coordenada, eu tenho A1 vezes 1, mais 2 vezes A2 igual a zero. Aqui na terceira coordenada, eu tenho A1 vezes 1, mais A2 vezes 2, igual a zero também. O que esse sistema vai, né, me fornecer? Três equações iguais, então no final eu não preciso dessas duas, eu preciso só de uma só equação. Mas ele vai resolver o meu problema? Não necessariamente, porque dessa primeira equação, o que eu posso tirar? Que A1 é igual a menos 2A2. E aí, o que a gente, né, pode afirmar? Que A2 pode ser qualquer número real, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente não tem que o A1 é igual a A2, que é igual a zero. Ou seja, se a gente não tem essa informação, a gente conclui que eles são LD, né? Porque para ser linearmente independente, o que a gente precisava? Que essas constantes A1 e A2 fossem igual a zero necessariamente, certo? Mas aí, por exemplo, se você olha, né, para esses vetores aqui, né, V1 igual a 1, 1, 1 e V2 igual a 1, 0, 2, você pode perceber que eles não são múltiplos um do outro, né, não de cara assim, né. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai construir, então, a combinação linear A1V1 mais A2V2, né, dessa maneira, e igualar com o vetor nulo, para poder verificar se ele é LD ou se ele é LI. Quando a gente resolve este sistema que vai ser formado, o que vai acontecer? Primeira coordenada aqui, então, A1 vezes 1, A1, né? A2 vezes 1, A2, igual a zero, certo? Segunda coordenada, A1 vezes 1, A1. 0 vezes A2 dá zero, igual a zero. Então, eu tenho que A1 é igual a zero, certo? E aqui eu tenho que terceira coordenada, A1 vezes 1 mais 2 vezes A2 igual a zero, certo? E aí obtive este sistema. Tá vendo que daqui da segunda equação eu já sei que A1 é igual a zero. Se eu substituir em qualquer uma dessas duas outras equações, o que eu vou obter? Que o A2 também vai ser zero. Ou seja, neste caso, quando os vetores não são, né, múltiplos um do outro, eu sei que, né, os coeficientes aqui, A1 e A2, eles devem ser igual a zero. E aí, então, eu sei que esses dois vetores são LI, certo, gente? Então, neste momento, você precisa ter em mente qual é a definição de vetores LD e qual é a definição de vetores LI. Como que a gente verifica? Então, recapitulando, você vai fazer a combinação linear dos vetores igual ao vetor nulo e vai tentar resolver eles.
Se você encontrar que essas constantes aqui, A1, A2, A3, enfim, quantos vetores tiver, eles forem igual a zero necessariamente, então quer dizer que esse conjunto dos seus vetores vai ser Li. Se você encontrar que uma constante, né, depende da outra, então isso quer dizer que eles são LD, tá bom, gente? Bom, vamos ver esse exemplo aqui, né? No caso em que eu estou considerando, então, V como sendo o R2, o plano, E1 vai ser o vetor 1, 0 e E2 vai ser o vetor 0, 1. E a gente vai mostrar, então, que, nesse caso aqui é E, e eu coloquei V, né? Então, a gente vai mostrar que esse conjunto E1, E2, ele é Li, certo, gente? Então, o que, que a gente precisa fazer? Gente, é uma receita de bolo isso aqui, tá? Primeiro, escreve a combinação linear, igual a zero. Aí, substitui quem são os vetores, né? Aqui eu fiz, né, como V, mas aqui é E, tá, gente? E1 e E2, tá, gente? Aí, quando eu substituo pelos vetores, né, igual a zero, zero nesse caso é o vetor nulo, tá bom, gente? Então, vai dar igual a zero, zero. E aí, então, resolvo o sistema que vai ser formado, né? Então, eu tenho que, na primeira coordenada, né, A1 vezes 1 vai dar A1, A2 vezes 0 vai dar 0, né? E isso daqui vai ter que ser igual a zero, certo? A2 vezes 0 vai ser anulado. Aí aqui na segunda coordenada eu tenho A1 vezes 0, vai dar 0, ser anulado. A2 vezes 1 vai dar A2. E isso tudo vai ter que ser igual a 0. Então, o que, que a gente vai obter na primeira equação? Que A1 é igual a 0. E na segunda equação é que A2 é igual a 0. Então, como eu obtive que esse meu coeficiente aqui, A1 e A2, ele é igual a 0, então eu sei o quê? Que E1 e E2 são LIs, certo? Como pela nomenclatura, você pode dizer que um conjunto é LI ou que os vetores são LI, tá bom, gente? Então, talvez eu vá falar de formas diferentes, tá bom, gente? E aí, então, quando a gente trata de vetores dessa maneira aqui, no caso do R2 a gente só vai ter dois, né? 1, 0, 0, 1. Mas se a gente estiver tratando de um Rn da vida, né? Ou seja, vetores que têm n coordenadas, a gente também pode definir esses E1, E2, E3, En como vetores dessa maneira. E1 é o vetor que vai ter o 1 na primeira coordenada e o resto vai ser 0. E2 vai ser o vetor que vai ter o 1 na segunda coordenada e 0 nas outras. E assim por diante até En. En vai ser o vetor que vai ter 1 na enésima coordenada e 0 nas restantes. E aí a gente consegue generalizar esse resultado aqui, né, dizendo que esse conjunto formado dos vetores E1, E2 e En, eles são Li também. Tá bom, gente? Bom, gente, agora vamos avaliar esse conjunto aqui. Então, a gente tem V como sendo R2, o plano, e a gente tem esse conjunto que tem três vetores nele. Tem o 1 menos 1, 1, 0 e 1, 1, certo? Bom, eu quero avaliar se esse conjunto é LD ou é LI. O que, que eu vou fazer, então? Combinação linear com esses coeficientes, A1, A2 e A3. Ele tem que ser igual ao vetor nulo, certo? Quando eu resolvo esse sistema que vai ser formado, o que, que eu tenho aqui? Primeira coordenada, A1 vezes 1 vai dar A1. Segunda coordenada, A2 vezes 1 vai dar A2. Terceira coordenada, A3 vezes 1 vai dar A3. Isso tudo vai ter que ser igual a 0 na primeira coordenada aqui. Segunda coordenada, A1 vezes menos 1, então eu tenho menos A1. A2 vezes 0, 0. A3 vezes 1 vai dar A3. Isso daqui tem que ser igual a 0, que está na segunda coordenada. Bom, então eu obtive esse sistema de duas equações para três variáveis.
Bom, ali na teoria de sistemas lineares a gente já começa a verificar, será que vai ter solução ou não? Que tipo de solução tem esse sistema, né? Então, o que a gente pode verificar da equação 2, né, que A1 vai ter que ser igual a A3. Beleza, até aí tá ótimo. Eu vou substituir na equação 1, então eu tenho A3 mais A2 mais A3 igual a zero. Ou seja, o meu A2 vai ser escrito como menos 2A3. E aí, como A3, A1 e A2 são números reais, então a gente pode ter infinitos, né, coeficientes aí que a gente pode utilizar nessa combinação linear. Ou seja, não tenho, né, a comprovação de que A1, A2 e A3 devem ser igual a zero. Então, quer dizer que os vetores são linearmente dependentes. Beleza, gente? A gente pode ficar aí resolvendo exercícios de verificar se o conjunto é LI ou LD, se ele é um conjunto gerador, enfim, a gente pode ficar vendo esses exemplos aí, né, o dia inteiro, se quiser. Mas a gente utiliza esses dois conceitos para o quê? Para definir o que é uma base, né, de um espaço vetorial. Então, a base de um espaço vetorial, ele é um conjunto de vetores que ele gera o espaço que a gente quer trabalhar e ele também é linearmente independente. Então, com esses dois conceitos, a gente consegue verificar se o conjunto é uma base do espaço vetorial. A gente já viu em exemplos anteriores, então, que no plano, né, no R2, esse conjunto E1, E2, que é formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, eles são geradores do R2, né? E eles são linearmente independentes. Então, com isso, a gente conclui o quê? Que ele é uma base para o próprio R2. Tá vendo como dois vetorzinhos aqui, eles conseguem escrever todos os outros vetores do meu R2? Eles são poderosos, viu, gente? E aí, em particular, esses dois vetores a gente chama de base canônica, tá bom, gente? Canônico é porque é o mais usual que você vai encontrar. A base mais simples que vai satisfazer todas as condições de base é essa, tá bom, gente? Mas aí você vai se perguntar, será que existe só uma única base para um espaço vetorial? Será que não existe outra base, outra maneira de você escrever os vetores? Na verdade, sim. Existem infinitas maneiras de você encontrar bases no seu espaço vetorial. Então, vamos ver esse exemplo que eu tenho no R2 mesmo, esses dois vetores aqui, que é o 1, 1 e o 0, 1. E a gente vai provar que ele é base do espaço R2, certo? Então, recapitulando, para provar que um conjunto ele é uma base de um espaço vetorial, eu preciso de duas informações, que ele gera o espaço todo e que ele é linearmente independente. Então, primeiro vamos mostrar que ele é LI. Como que fazia, né? Então, a gente precisava fazer a combinação linear dos dois vetores igualado ao vetor nulo do espaço, que é, no caso, 0, 0. Aí eu resolvo esse sistema que está sendo formado aqui, né? Então, primeira coordenada vai ser A1 vezes 1, mais A2 vezes 0 dá 0. Então, eu tenho A1 igual a 0, beleza? Segunda coordenada, eu tenho aqui A1 vezes 1 igual a 1. A2 vezes 1 dá A2. Ele tem que ser igual a 0 na segunda coordenada. Então, o que eu posso tirar desse sistema aqui? Que A1 é igual a 0 da primeira equação. E quando eu substituo aqui na segunda equação, eu tenho que 0 mais A2 igual a 0, ou seja, A2 igual a 0. Então, dessa combinação linear, eu consegui que A1 e A2 necessariamente têm que ser 0. Então, eles são LI, certo? Agora, a gente tem que mostrar que ele é um gerador, né, do meu espaço R2. Como que a gente faz isso? Bom, é bem parecido, né? Para ele gerar
o espaço todo, então eu tenho que pegar um elemento arbitrário desse espaço, que eu vou pegar como xy, ou seja, peguei um vetor ali do R2, xy. E eu preciso reescrever esse vetor xy como combinação linear desses dois vetores que eu estou trabalhando, que é o 1, 1 e o 0, 1, certo? Escrever ele como combinação linear quer dizer que eu tenho um coeficiente A1 vezes o vetor 1, 1, e eu tenho o coeficiente A2 com o vetor 0, 1, certo? Bom, mas aí qual que vai ser o meu objetivo no final das contas? Eu preciso encontrar quem é A1 e A2 que satisfazem essa combinação linear. Talvez a gente não encontre. Se ele não gerar o espaço todo, a gente vai ter um pepino aqui e a gente não vai conseguir resolver esse sistema. Mas, se a gente conseguir encontrar quem é A1 e A2, né, em função de x e y, então quer dizer que esse conjunto de dois vetores, ele gera o espaço todo, tá bom, gente? Então, olha só, montei a minha combinação linear, certo? Agora, eu vou tentar resolver esse sistema. Então, eu tenho o quê? Na primeira coordenada, eu tenho que x é igual a 1 vezes 1 vai dar A1. A2 vezes 0 dá 0, ou seja, x é igual a A1. Na segunda coordenada, eu tenho o quê? Y é igual. Aqui eu tenho, na segunda coordenada, A1 vezes 1, mais A2 vezes 1. Por isso que eu tenho A1 mais A2. Certo, gente? E aí, então, o que vai acontecer? Da primeira equação, eu já concluo que o meu A1 pode ser escrito como x, beleza? Então, a gente conseguiu uma forma de expressar, né, o meu A1 em termos de xy. Agora, eu preciso encontrar uma maneira de expressar o A2 com termos de xy. Então, o que eu vou fazer? Substituo A1 igual a x aqui na segunda equação, então eu tenho y igual a x mais A2, e quando eu isolo o A2, eu encontro y menos x, certo, gente? Reparem, então, que o meu A1 fica em termos de xy, e o meu A2 fica em termos de xy também, tá? Isso quer dizer o quê? Que na hora que eu substituo A1 e A2 nessa combinação linear, eu encontro essa configuração aqui. E aí, como eu peguei x, y arbitrários no plano, isso vai servir para qualquer vetor do R2. E eu vou conseguir escrever ele como sendo, então, a combinação linear de dois vetores 1, 1 e 0, 1, que são diferentes da base canônica. Tá bom, gente? Então, basicamente, recapitulando, provar que ele é base é mostrar que ele é LI e mostrar que ele gera o espaço todo, certo, gente? E, gente, olha só para generalizar aqui, se a gente tomar, então, esse conjunto no Rn, né, desses vetores E1, E2, E3, En, né, que eles são escritos da mesma forma que a gente viu nos exemplos anteriores, né, eu sei que ele gera, eu sei que ele é linearmente independente. Se vocês quiserem provar, então, esses dois itens para vocês treinarem também é ótimo. Mas é bom a gente conhecer, então, que esse conjunto aqui, ele é a base canônica do nosso Rn agora. Bem generalização do caso do R2, tá bom, gente? Bom, agora a gente está trabalhando no espaço das matrizes de ordem 2 por 2 de novo. E eu quero provar que esse conjunto aqui, olha só, agora ele tem 4 matrizes. Ele é uma base do meu espaço M2, 2. Então, recapitulando, o que a gente precisa provar? Que ele é LI e que ele gera, né, então, o conjunto todo. Bom, vamos lá. Mostrar que ele é LI é fazer a combinação linear dessas 4 matrizes e igualar a matriz nula, tá? Então, a gente precisa ver qual espaço que a gente está trabalhando. Espaço das matrizes, então, o meu vetor nulo do espaço das matrizes é a minha matriz
nula, tá bom, gente? Quando eu faço essa combinação linear dessas 4 matrizes, o que eu posso encontrar? Aqui, gente, se vocês quiserem desenvolver ela assim de maneira passo a passo, pode desenvolver. Quando a gente vai resolver, então, essa equação aqui matricial, o que a gente vai encontrar? A gente vai analisar entrada por entrada da matriz. Então, eu tenho que A1, né, mais 0 A2, mais 0 A3, mais 0 A4 tem que ser igual a 0, ou seja, A1 igual a 0. Segunda entrada aqui, então eu tenho que A1 vezes 0, mais A2 vezes 1, mais A3 vezes 0, mais A4 vezes 0 tem que ser igual a 0. Por isso que A2 é igual a 0. Nessa entrada aqui da minha matriz, eu tenho que A1 vezes 0, mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 1, mais A4 vezes 0 tem que ser igual a 0, ou seja, A3 tem que ser igual a 0. E aqui, na última entrada da minha matriz, eu tenho que A1 vezes 0, mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 0, mais A4 vezes 1 tem que ser igual a 0, ou seja, A4 tem que ser igual a 0. Então, o que a gente encontrou, né, da combinação linear, a gente viu que nossos coeficientes, A1, A2, A3 e A4, devem necessariamente ser igual a 0 para a equação funcionar. Então, a gente tem que esse conjunto aqui dos 4 vetores aqui, eles são LI, certo, gente? Agora, a gente precisa mostrar que o conjunto, né, essas 4 matrizes aqui, ela gera o meu espaço M22. Como que eu provo? Agora no espaço das matrizes. Então, eu tenho que pegar uma matriz genérica qualquer do M22. Então, eu vou pegar essa matriz XYZW e vou mostrar que eu consigo escrever essa matriz como a combinação linear dessas 4 matrizes aqui desse conjunto. E aí, mostrar que ele é a combinação linear é mostrar que eu consigo escrever os coeficientes aqui, né, A1, A2, A3 e A4, em função de x, y, z e w, tá bom, gente? Então, na verdade, recapitulando, a gente tem essa matriz genérica e a gente vai fazer a combinação linear dessas 4 matrizes do conjunto e vai verificar se a gente consegue escrever A1, A2, A3 e A4 em função de x, y, z e w. Se for possível, então eu sei que esse conjunto de 4 matrizes gera o meu espaço M22. E aí, então, resolver essa equação aqui é, na verdade, olhar entrada por entrada da minha matriz. Então, eu já sei que A1, né, vezes 1, mais A2 vezes 0, mais A3 vezes 0, mais A4 vezes 0, tem que ser igual a x. O mesmo a gente vai fazer para y, para essa entrada aqui, e para as outras duas entradas aqui de baixo. E a gente vai encontrar o quê? Que A1 tem que ser x, A2 tem que ser y, A3 tem que ser z e A4 tem que ser w. Ou seja, eu consigo escrever, né, qualquer matriz de ordem 2 por 2 dessa maneira, como combinação linear dessas 4 matrizes aqui, certo, gente? Então, como essa matriz também ela é arbitrária, então eu sei que ela vale, né, essa equação que ela vai valer para qualquer matriz de ordem 2 por 2. E aí, então, né, a gente tem uma base canônica, esses 4, né, essas 4 matrizes, elas formam, então, uma base canônica no espaço das matrizes de ordem 2 por 2. Certo, gente? Junto com a ideia de bases, a gente tem a ideia de dimensão de um espaço vetorial. Dimensão, gente, a gente sempre vai procurar espaços com dimensão finita, tá? Existem espaços que têm dimensão infinita, mas isso é um assunto aí para álgebra linear 2, para funcional linear, né? Que são assuntos, são disciplinas próximas aí. E aí, então, quando a gente fala de espaços vetoriais com dimensão finita, quer dizer o quê? Que a quantidade de vetores, né, a quantidade de vetores que formam a sua base, ela é finita,
né? E aí a gente diz que a quantidade de vetores nessa base é a nossa dimensão do espaço. Então, no caso, né, do R2, a gente tem 2 vetores na base. Então, a gente tem que a dimensão é igual a 2. Isso daqui vai se repetir para Rn, porque se eu tenho o espaço Rn, eu vou ter o quê? N vetores na minha base. E eles vão, então, me dar a dimensão do Rn sendo igual a N, tá bom, gente? E aí tem aqueles resultados que a gente enunciou lá no vídeo teórico, dizendo que a quantidade de elementos de uma base, né, em um espaço de dimensão finita, deve ser o mesmo, independente da base que a gente tiver, tá bom? Aqui, no caso que a gente viu das matrizes, como a gente viu lá que o conjunto, que é a base canônica desse espaço, ele tinha 4 vetores, então eu sei que a dimensão do espaço M22 ele é igual a 4, tá bom, gente? Agora, para finalizar, então, nosso assunto aqui, né, nosso conteúdo teórico de espaços vetoriais, a gente vai estar falando de mudança de base, né? Então, a gente já viu que trabalhar com bases é muito bom, facilita a nossa vida, porque a gente consegue representar qualquer vetor do espaço através desse conjunto de vetores. Só que, às vezes, mesmo assim, a gente pode escolher algumas bases que dificultam os nossos cálculos, certo? Então, isso aqui é um exemplo bem simples, gráfico, de como que essas bases podem nos ajudar, né, aos nossos cálculos. Então, vamos ver aqui um exemplo, no R2 mesmo, né? Quando a gente está com o eixo XY, né, cartesiano, normal mesmo, e a gente tem uma elipse que ela não está centradinha na origem, ela tem lá a sua inclinação, né? A equação que dita essa elipse, ela é um pouco complicada, certo? Então, aqui nesse exemplo, bem ilustrativo, a gente tem x² mais xy mais y² menos 3 igual a 0. Só que trabalhar com esse tipo de equação, às vezes, pode ser bem difícil. Então, o que a gente pode fazer com a mudança de base? A gente pode transformar, então, essa base numa outra base, ou seja, isso graficamente está sendo traduzido de que maneira? A gente está mudando o eixo, né? O eixo do plano, certo? E aí, com esses novos eixos aqui do plano, o que a gente obtém? Uma equação para essa elipse muito mais simples. A gente não tem esse termo misto, que vai facilitar bastante os nossos cálculos. Então, mudança de base, na verdade, é isso aí. A gente pode reescrever a mesma equação, agora com outras variáveis aí, que vão facilitar o seu desenvolvimento dos cálculos. Tá bom, gente? Bom, então vamos ver um exemplo. Esse daqui foi um exemplo gráfico, tá, gente? Mas vamos ver agora um exemplo de como que a gente faz essa mudança de base. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de um espaço vetorial. Nesse caso, a gente está usando o espaço do R2, né? E a gente tem, então, duas bases diferentes. A gente tem beta, que é 2 menos 1, 3, 4. E a gente tem beta', que é a base canônica do R2, 1, 0, 0, 1. Bom, essa matriz aqui, como eu já mostrei para vocês lá no vídeo teórico, essa matriz aqui é a matriz mudança de base. O que a gente precisava fazer, né? Na prática, né, anotem aí o passo a passo. Na prática, a gente precisa escrever os vetores de beta', né, a base que está aqui em cima, como combinação linear da base que está aqui embaixo. Então, o vetor de beta' aqui é 1, 0. Então, eu vou escrever 1, 0 como combinação linear dos vetores da base beta. Então, eu tenho um A11, que é 2 menos 1, e o A21 multiplicado pelo vetor 3, 4. Tá bom, gente? Resolvo esse sistema. Quando eu resolvo esse sistema, quer dizer o quê? Que eu achei quem é A11 e eu achei quem é
2, 1, certo? Sempre nessa configuração, tá bom, gente? A1, A2, 1, tá? Porque isso, na hora de montar a sua matriz, vai facilitar você. Bom, e aí, eu achei o quê? Depois vocês confiram as contas aqui, tá? Então, eu achei aqui na primeira entrada, né, na primeira coordenada, que 1 vai ser igual a 1 vezes 2, mais A2, 1 vezes 3. Beleza. Na segunda entrada, eu achei o quê? Que 0 vai ser igual a menos A1, 1, mais 4A2, 1. Certo, gente? Bom, beleza. Da equação 2, eu achei o quê? Que A1, 1 é igual a 4A2, 1, certo? Só, então, reorganizei essa equação. E aí, quando eu substituo esse valor na equação 1, o que eu vou obter? 2 vezes 4A2, 1 mais 3A2, 1 é igual a 1. E aí, o que eu vou procurar, então? Quem é A2, 1, certo? Então, eu tenho que 8A2, 1 mais 3A2, 1 vai ser o quê? 11A2, 1, que vai ser igual a 1. Ou seja, o meu A2, 1 tem que ser igual a 1 sobre 11. Bom, pego esse valor de A2, 1 e substituo na equação 2, por exemplo, que aqui já está dada. Então, eu sei que A1, 1 vai ser o quê? 4 vezes A2, 1, que era 1 sobre 11. Por isso que eu tenho aqui 4 sobre 11. Então, aqui eu encontrei quem é A1, 1 e quem é A2, 1, certo? Segundo vetor de B', eu tenho 0, 1, e eu vou escrever ele como combinação linear dos vetores da base beta, certo? Só que aí eu vou colocar aqui como coeficientes o A1, 2 e o A2, 2. Gente, não esqueçam dessa ordem, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Vou resolver essa equação aqui, então vai me dar um sistema. Na primeira entrada, eu tenho que 0 é igual a 2 vezes A1, 2, e aqui eu tenho 3 vezes A2, 2, certo? Na segunda entrada, eu tenho que 1 é igual a menos A1, 2, e aqui eu tenho 4 vezes A2, 2, certo? Então, eu obtive esse sistema aqui. Quando eu isolo o A1, 2 aqui na segunda equação, o que eu vou obter? A1, 2 é igual a 4, A2, 2 menos 1, certo? E aí eu vou substituir na equação 1. Quando eu substituo A1, 2 na equação 1, eu vou ter o quê? 2 vezes aqui A1, 2, né? Então, 4 vezes A2, 2 menos 1, mais 3 vezes A2, 2 igual a 0. E aí, quando eu resolvo isso daqui, eu vou ter o quê? 8A2, 2 mais 3A2, 2. Então, eu tenho 11A2, 2 menos 2, né? Que vai ficar com o sinal positivo do outro lado da igualdade. Então, eu tenho aqui que A2, 2 é igual a 2 sobre 11. Bom, e aí, então, pego esse valor de A2, 2, substituo na equação 2 para obter o quê? Quem é A1, 2. Então, A1, 2 é o quê? 4 vezes A2, 2, que era 2 sobre 11, menos 1. E aí, desenvolvendo esse cálculo, eu tenho que ele é menos 3 sobre 11. Tá bom, gente? Então, recapitulando, eu consegui encontrar quem é A1, 1, A1, 2, A2, 1 e A2, 2, através desse desenvolvimento aqui, certo, gente? Aí, para a gente poder, né, para nós podermos encontrar quem é a nossa matriz, que é a mudança de base, o que a gente vai fazer? Vai colocar, então, esses termos que eu encontrei lá, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, nessa ordem aqui, certo? E aí, então, essa vai ser a minha matriz mudança de base. Então, por exemplo, suponha que eu tenho esse vetor V que ele está escrito na base B', que é a nossa base canônica. Se eu quiser calcular ele em função, né, dos vetores da base beta, o que eu vou fazer? Então, eu quero 5 menos 8 na base beta. É isso que eu quero encontrar, certo?
E aí, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa matriz transformação de base e vou multiplicar, né, pelo vetor, né, que está na base beta', né, originalmente na base beta'. Então, o que eu vou fazer? Faço essa multiplicação entre a matriz, mudança de base, e o meu vetor beta', né, que foi dado, na forma de coluna. Tá bom, gente? Não esqueçam de trabalhar com ele na forma de coluna, senão não dá certo. E aí, então, o que vai acontecer? Eu vou obter este vetor 4 menos 1. Então, isso quer dizer o quê? Que esse vetor 4 menos 1, ele está na base beta, e ele representa o vetor 5 menos 8, que estava na base canônica. Beleza, gente? É um pouco confuso, gente, porque tem um pouquinho de cálculo para fazer aí. Mas se vocês tiverem dúvida, mais para frente a gente vai resolver alguns exercícios desse tipo também. Tá, gente? E aí, então, só para finalizar, a gente consegue, então, uma relação entre as matrizes que são mudanças de base, né? Então, olha só, eu consigo calcular manualmente aí essas matrizes mudanças de base, de beta para beta' e de beta' para beta. Ou seja, né, consigo fazer essas configurações aqui, certo? Mas aí, uma propriedade que elas possuem é que a inversa de uma das matrizes mudança de base vai ser justamente a mudança de base ao contrário, certo, gente? Então, se você tiver, por exemplo, essa matriz mudança de base beta' para beta, e aí você quer ao contrário, eu quero de beta para beta'. O que você vai fazer? Você vai calcular a inversa dessa matriz, né, utilizando aqueles métodos que a gente já viu, e aí então você vai obter essa matriz mudança de base sem precisar calcular todos esses A1, A12, esses coeficientes aí, certo, gente? Bom, sobre espaços vetoriais, bases, mudanças de base, é isso, gente. Beleza, gente?